Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do método indutivo. Esse é o nosso segundo vídeo e nós iremos falar agora sobre as 6 perguntas chaves, que são perguntas muito importantes que irão abrir, trazer assim um leque de perguntas e caminhos que você pode de alguma forma buscar essas respostas e trazer para você uma maior compreensão de todo o texto, o melhor entendimento do texto, seja ele qual for, ok? Lembrando que nem todas as respostas você encontrará para as perguntas aqui colocadas. Quando você encontrar a resposta, tudo bem. Você pode também encontrar essas respostas diretamente no texto, ou talvez você encontre essas respostas em materiais externos, fora da Bíblia, como um comentário bíblico, uma enciclopédia e assim por diante, ok? Isso ajuda bastante também aí na compreensão. Essas perguntas que estão aqui no quadro são as perguntas chaves, elas não são perguntas engessadas, em que você vai dizer assim, olha, eu só posso fazer essas perguntas. Não. Dessas perguntas aqui podem se gerar várias outras, vai depender da sua capacidade de imaginação, para que você faça várias outras perguntas ao texto. Isso aqui é só um caminho para que você tenha uma direção a tomar e dali vá fazendo da sua forma e a forma que você achar melhor, ok? Quando você encontrar o texto, você vai bombardear o texto com todas essas perguntas. Perguntas essas que são usadas aí por muitos profissionais, inclusive repórter investigativos e até mesmo investigadores policiais, né? Policiais que trabalham com investigação. São essas perguntas básicas aqui, mas como eu disse a vocês podem gerenciar elas e transformar e aumentar várias outras perguntas que sejam importantes ou não. E lembrando sempre, nem todas você encontrará. Talvez você encontre resposta em um texto específico para todas elas. E talvez 2 ou 3 respostas. Mas aqui você encontrar, você já vai anotando as respostas para que aquilo lhe dê um melhor caminho, uma compreensão melhor sobre o texto, ok? Encontrou uma passagem que você quer estudar, um estudo bíblico que você quer fazer, faça essas perguntas. Seja no método sintético, analítico ou tópico, você terá que fazer essas perguntas ao texto. Isso aqui nada mais é do que aprender a ler a Bíblia. O que é aprender a ler? O que é ler a Bíblia, na verdade? Quando você pega o texto, você pega a Bíblia, como eu faço leituras anuais. Claro que você não vai ter tempo de fazer uma leitura anual todas essas perguntas, mas você poderá sim fazer de alguma forma, em algum texto específico no seu estudo, essas perguntas aqui. Quando você lê um texto bíblico, perdão pelo barulho, quando você lê um texto bíblico que lhe chame a atenção, que você deseja fazer um estudo em um doméstico, no lar de alguém, uma data comemorativa, alguma coisa assim, num culto, numa oportunidade, você sabe que à noite você terá uma oportunidade na igreja, então já é um caminho. Somente com essas perguntas você já poderá compreender melhor o texto e fazer então desse texto algo muito maravilhoso, que é também explicar aquilo que você entendeu no texto, ok? Isso e trazer então uma aplicação devida ao texto, que nós iremos estudar isso lá na frente. Ok, quando você encontrar um texto, bombardeie o texto com essas perguntas. Essas perguntas irão lhe ajudar a compreender. Por exemplo, a primeira pergunta que você pode fazer aqui é quem? A segunda, o que? A terceira, onde? E a quarta, quando? A quinta, por quê? E a sexta, como? Você tem que fazer. Encontrou um texto, uma passagem específica, imediatamente você pega esse texto e vai bombardear com essas perguntas. Joga todas essas perguntas. Por exemplo, encontrando-se o texto lá, seja ele qual for, de Gênesis a Apocalipse, nós temos lá 66 livros, você vai encontrar
quem, numa passagem específica, está falando, ouvindo, lendo, para quem está falando, sobre quem está falando. Os meninos estão animados aqui jogando dominó, infelizmente, né? Vamos deixar eles jogarem. O que? Quando você encontrar, você vai fazer que assunto se discute, quais as coisas que ele mais fala nesse texto, quais são as palavras-chave. O que são palavras-chave? As palavras que mais se repetem dentro do texto. São palavras que, se você tirar elas de dentro daquele contexto, ela já não mais vai fazer, o texto já não faz mais um sentido completo, fica faltando alguma coisa. São palavras importantes, isso são palavras-chave, ok? Onde isso foi dito? Desculpe, o que? Qual o seu objetivo ao dizer essa coisa, ao dizer isso, ao falar essa palavra e tudo mais. Onde? Onde isso foi dito? Foi feito ou irá acontecer? Quais locais são citados? O tempo, locais, as cidades são importantes para a sua compreensão? O momento em que foi escrito, isso é importante? Anote. Encontrou? Anote. Cidades, nome de locais, que, por exemplo, até nas viagens de Paulo, para que você possa compreender melhor o texto, anote todas essas questões. Quando foi escrito esse texto? Em que momento, em que ocasião? Quando foi dito isso? Por que ele disse isso? Para que ele disse? Todas essas perguntas você vai fazer ao texto, para que você possa compreender. Se o texto lhe responder, tudo bem, em um momento sim, mas se não, procuramos outro momento para achar essa resposta. Por quê? Que é uma das perguntas que nós devemos fazer ao texto, uma das mais importantes que podemos fazer, que vai nos trazer ali um sentido, o sentido real de que o autor queria dizer para nós. Porque ele vai dar os motivos, porque separado e sem acento, início de perguntas. A Bíblia, ela é um livro que é um livro de respostas, como nós sempre falamos no curso. Ela tem a palavra porquê e sempre vai trazer o porquê junto como resposta. Ela sempre vai, são as palavras que mais tem na Bíblia. São essas três palavras. As três palavras que são Deus, Senhor e porquê. São as três palavras que mais tem na Bíblia. E o porquê junto, trazendo a resposta, a razão do assunto. Por que este acontecimento está sendo mencionado? Você pode fazer essa pergunta ao texto. Por que esta referência foi citada? Qual o motivo dessa referência ser citada então? Por exemplo, em Mateus, Marcos, Lucas, João, ele sempre vai trazer, em tantos outros livros, vai trazer sempre mencionando outras referências de outros livros, atestando a verdade e a veracidade daquele próprio texto. Então é importante a gente saber por que foi que ele fez a citação dessa referência. Qual a importância dessa referência dentro desse momento em que foi escrito o texto? Isso é importante. Como este fato aconteceu ou vai acontecer? Como este fato que ele citou, narrou, ou ele vai acontecer ou irá acontecer? Devemos fazer sempre essa pergunta também. Como esta verdade é exemplificada? Como é que essa verdade, essa lição principal do texto, ela foi exemplificada para nós, passada para nós de uma maneira mais clara? Como foi que isso aconteceu? Como foi que ele exemplificou isso? Então, toda vez que você encontrar um texto, escolher um texto para fazer o seu estudo bíblico, imediatamente você faz essas 6 perguntas. Isso aqui é como eu ia dizer e acabei não dizendo. São, na verdade, uma forma
de você aprender a ler a Bíblia. Nós lemos e aprendemos e lemos, como eu leio anualmente a Bíblia, mas você tem que estar sempre fazendo os seus estudos particulares, fazendo o seu culto doméstico, fazendo os seus estudos, sua pesquisa bíblica e assim por diante, que edifique a sua vida. E como é que eu leio? Eu pego o texto simplesmente e saio lendo o texto de qualquer forma? De maneira nenhuma. Eu sempre vou ler a palavra de Deus, as Escrituras, interrogando as Escrituras, para que ela mesma me dê a resposta. Isso é hermenêutica, a interpretar o texto. Isso aqui são perguntas que pertencem simplesmente à hermenêutica, faz parte da interpretação do texto. Quando eu faço essas perguntas, automaticamente eu estou buscando meios de encontrar as respostas. Talvez não encontre diretamente no próprio livro, mas encontre uma passagem paralela, como os evangelhos que tem várias passagens paralelas, como outras referências e como textos que são similares, como Mateus, Marcos e Lucas. Eu posso encontrar ali passagens que falem, sobre esse mesmo tema e me dê essas respostas. Se eu não conseguir encontrar diretamente na Bíblia, aí então eu poderei buscar fora. Mas em um segundo momento, primeiramente, você tem que se apegar a buscar, a investigar, a querer conhecer, a querer você mesmo descobrir o que aquilo significa ou significou, principalmente para o autor e para os seus leitores. Isso é o mais importante. Depois, em um segundo plano, talvez você busque ali de outras pessoas mais dedicadas a resposta para algumas perguntas que você não encontrou. Mas busque primeiro o seu entendimento, a sua compreensão. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.